Olá pessoal! No vlog de hoje vou trazer para vocês as minhas experiências e dicas de Orlando, como aonde ficar, falar um pouquinho sobre os parques, restaurantes, compras, o que tem na região além dos parques e um pouquinho sobre aluguel de carro e espero que vocês gostem. Bom, então vamos lá. Em Orlando existem vários parques, como a Disney Universal, que são os mais famosos, o Busch Gardens, que é um parque somente de montanha-russa, o SeaWorld e alguns outros parques aquáticos. Na hora de escolher o hotel, você tem que levar algumas coisas em consideração, se você está com criança ou se é somente adultos. Mas quais são as melhores regiões para ficar em Orlando? Na minha opinião, é ou perto da Disney, ou perto da Universal, ou na International Drive. Essa região ela possui vários restaurantes, bares, lojas, e praticamente você vai passar por essa avenida quase todos os dias. Às vezes que eu fui para Orlando, eu fiquei na região, na avenida da International Drive, eu preferi hotéis na International Drive, porque eu gosto de mesclar um pouco os parques com compras, então eu prefiro ficar perto do outlet dos restaurantes. Mas, se você ficar em um dos hotéis temáticos da Disney ou da Universal, você tem algumas vantagens. Então, como por exemplo, você entra uma hora antes do horário de abertura para o público, e no caso da Disney, que geralmente costuma ter muitas filas, sempre está lotado, você tem um esquema que chama Fast Pass, aonde você reserva um horário para entrar na atração sem precisar pegar a fila. Então, na Disney você consegue reservar, você consegue agendar este Fast Pass com 60 dias de antecedência. Sendo que se você tiver em um outro hotel sem ser da Disney, você só pode agendar este Fast Pass com 30 dias de antecedência. Então, para quem está com criança pequena, quer aproveitar um pouquinho mais o parque da Disney, é interessante estar ficando em um dos hotéis temáticos deles por conta disso. Lá em Orlando, as coisas são um pouco distantes uma das outras, então é interessante você estar alugando um carro. Logo quando chega no aeroporto, você vai precisar de um GPS. O aluguel de GPS, ele é um pouquinho caro. Se você for ficar, por exemplo, 15 dias em Orlando, na minha opinião, não vale a pena você estar alugando. Mais a pena você comprar um lá no próprio aeroporto. Então, ou você compra um lá assim que chegar, ou se você já tiver um GPS, baixa o mapa dos Estados Unidos, já grava os pós, os seus pontos de interesse e leva o seu GPS. Em relação ao aluguel do carro, é importante lembrar que lá o seguro de carro é obrigatório e você tem duas opções. Ou você contrata ele direto com a locadora, que também é um pouco salgadinho na minha opinião, ou você pode verificar se o seu cartão de crédito oferece esse serviço de seguro de carro. E aí, nesse caso, basta apenas você alugar o carro, reservar o carro com seu cartão de crédito e você já terá esse benefício, sem nenhum custo adicional. Na escolha do hotel, é importante lembrar que você vai praticamente só dormir no hotel, porque você vai estar em compras, é parque, é correria, você vai querer aproveitar ao máximo sua viagem, então realmente o hotel você só vai usar para dormir. Então, sendo um hotel confortável, que tenha um quarto limpinho, organizado, já está ótimo, não precisa de muito luxo. Eu mesmo costumo ficar em hotéis geralmente de 3 estrelas, que oferecem um bom custo-benefício. Uma coisa que eu aprecio bastante em viagem é conhecer os restaurantes da região, a comida local, ou até mesmo alguma coisa diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Eu sei que comida é um gosto bem particular, mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns restaurantes que eu mais gosto lá em Orlando. Então, o primeiro deles, que acho que é o mais famoso, é o The Cheesecake Factory. Esse restaurante ele ficou famoso devido ao seriado do The Big Bang Theory, mas ele tem várias opções no cardápio deliciosas, um preço bom, bem razoável. E não se esqueçam de experimentar o cheesecake, que é sensacional. Um outro restaurante bem interessante é o The Red Lobster, onde você vai poder comer uma lagosta, por exemplo, por $20.
coisa que aqui no Brasil seria praticamente impossível comer uma lagosta por esse preço. Então, Red Lobster ele é um restaurante mais de frutos do mar, lagosta, camarão. Então, para quem não gosta de lagosta, também há outras opções. E um outro que eu adoro, uma rede de fast food, que é para fugir um pouquinho aqui das redes que a gente tem aqui no Brasil, é o Denny's. Eles oferecem uns lanches parecido com o do Big Jack, mas com um sabor um pouco mais especial. Além desses restaurantes, tem um que realmente não existe nada parecido com o do Brasil, que é o Medieval Times. Ele é um restaurante como se fosse um castelo medieval, onde você tem a oportunidade de experimentar, de entrar um pouquinho naquela época, comer aquela comida mais rústica com as mãos, sem os talheres. Mas para as pessoas que se sente um pouco desconfortável de comer com a mão, você pode estar pedindo os talheres que eles trazem para vocês. Mas a ideia é você entrar mesmo no mundo medieval e enquanto você janta, ocorre uma batalha medieval ali na sua frente. E o mais interessante é que depois do jantar você pode aproveitar uma velhinha medieval que conta um pouco da cultura, como era a moradia, os costumes dessa época. Tem um restaurante que é bem legal para as criançadas e para os adultos também, que é o Underwater Grill, que ele fica dentro do Parque SeaWorld. Ele é um restaurante que você pode almoçar, jantar, na companhia de um tubarão, de uma raia, porque você come do lado de um aquário gigante que pega todo o restaurante. Então é uma experiência bem legal mesmo e eu super recomendo. Quando nós escutamos falar de Orlando, geralmente a gente só lembra dos parques e das compras. Mas, além disso, tem algumas cidadezinhas na região que elas oferecem um passeio um pouquinho diferenciado, como por exemplo o Winter Park, que é uma cidade estilo europeia, uma cidade pequenininha, aconchegante, que fica apenas a 20 minutos de Orlando. Então você pode ir lá de carro, passar o dia, para dar uma quebrada naquele ritmo frenético de parques e compras. E um outro lugar bem interessante também, só que ele é um pouquinho mais distante, é a cidade de San Agustín. Ele fica às 2 horas de Orlando, 2 horas de carro, né, de Orlando. É uma cidade litorânea, a mais antiga da costa oeste dos Estados Unidos. E é muito legal porque tem um forte antigo que foi construído pelos espanhóis, que chama Forte de São Marcos. Tem também um cemitério que data de 1800. E a cidade ela tem toda uma construção histórica, é um lugar super gostoso também, tranquilo, que dá para também dar essa quebradinha na rotina aí de Orlando. Bom, então vamos falar agora da parte que eu mais gosto, que é a parte de compras. Os preços em Orlando são realmente muito atrativos e reserve pelo menos 2 dias para compras e eu acho ainda que 2 dias não vai ser o suficiente. Geralmente eu levo uma mala só com a minha roupa para os primeiros dias, porque chegando lá eu vou comprando mais roupas, vou usando, vou jogando as que eu levei fora e compro uma outra mala lá. Só tem 2 malas de 32 quilos para trazer para o Brasil. Então, quanto mais vazio é a sua mala, melhor, porque você pode comprar mais coisas. Em Orlando tem 2 grandes outlets, que são os mais famosos, que é da rede de Outlet Premium. Então tem um que é perto da Universal, que é o Outlet International Drive, e tem um outro que é o Outlet Premium at Vineland, que ele fica mais próximo da Disney. Mas os dois são maravilhosos e possuem uma variedade de lojas incríveis. Uma dica interessante em relação aos outlets é que se você entrar no site do Outlet Premium e se cadastrar, você tem direito a um voucher para retirar um book de descontos lá no outlet. Esse book de descontos, ele custa geralmente uns $5. Se você se cadastrar no site, você consegue ter esse book sem pagar nada. E uma outra vantagem de você estar se cadastrando no site do Outlet Premium é que você consegue imprimir alguns cupons adicionais de descontos. O que eu mais gosto dos Estados Unidos é que você consegue acumular os descontos. Então, por exemplo, eu fiz uma compra numa loja, por exemplo, a Tommy. Eu comprei lá na Tommy, ganhei o desconto normal da loja e na hora de pagar, eu ganhei um desconto para Calvin Klein, por exemplo, de 10%.
Quando eu vou na Calvin Klein, eu já tenho um desconto da loja e eu consigo aplicar mais esses 10% de desconto que eu adquiri na Tommy. Então isso é bem interessante, porque se você também tiver o desconto do seu book de descontos, você consegue obter os 3 descontos numa só compra. O da própria loja, o do book de descontos e o desconto que você ganhou lá na Tommy. Além dos outlets, tem 2 shoppings bem famosos lá, que é o Mall at Millenia e o Florida Mall. O Mall at Millenia, ele também tem a opção de book de descontos, tá? E é o mesmo procedimento do que o dos outlets. Basta você se cadastrar no site, você já tem o direito ao voucher. Basta você apresentar esse voucher no balcão de atendimento ao cliente para você retirar o seu book de descontos. Ao lado do Outlet Premium da International Drive, tem um outro outlet um pouquinho menor, que é o Marketplace. Por ele ser menor, não tem muitas pessoas, então ele é mais tranquilo, você consegue ver com calma, tem mais opções de roupas. Ao lado desse outlet Marketplace, nós temos um outro um pouquinho menor, onde ele tem algumas lojas interessantes, que é a Ross, a Bed Bath Beyond e uma loja de brasileiros que vende malas. Eu costumo comprar minha mala nessa loja, porque tem um preço bem legal, umas malas super bonitas. A Ross, ela é uma loja que vende roupas femininas, masculinas, infantis, roupas de cama, vende também malas. E o interessante dessa loja é que tudo que não saiu no outlet, ele é vendido na Ross. Então o preço é super barato. A única coisa é que você tem que ter paciência para garimpar as coisas. Normalmente você vai ver 3 preços no produto, né? O preço do shopping, ou da loja original do produto, o preço do outlet e o preço da Ross. A Bed Bath Beyond, ela vende mais assim, utilitários para casa, jogo de lençol, jogo de toalha, possui umas coisas diferentes, dá vontade de levar a loja inteira. Pena que não cabe tudo na mala. Se você quiser estar montando o seu enxoval, eu acho que vale a pena conferir. E se você é fissurado em jogos, tem uma loja que chama GameStop. Essa loja ela tem uma unidade no Florida Mall e uma unidade no Mall at Millenia. Você pode encontrar jogos atuais por menos de $10. E se você quiser ter uma economizada um pouquinho maior, é interessante dar uma passadinha no Walmart. Tem também roupas, tem a parte de beleza, que tem alguns produtos que estão fazendo a cabeça das brasileiras aqui, você pode encontrar lá no Walmart. Se você não fizer questão de marcas, você pode encontrar roupas muito baratas lá no Walmart. E para finalizar, uma coisa que às vezes nós estamos acostumados aqui, mas esquecemos que existe em outros lugares, é o Groupon. Esse ano eu consegui um Groupon para o Parque SeaWorld. Então estava com um desconto mais ou menos de 60%. É interessante dar uma acompanhada uns 6 meses antes da sua viagem, só para conferir se não sai nenhuma promoção pro parque que você tem interesse de ir, ou até mesmo para hotel. E com 30 dias de antecedência, você pode até adquirir também desconto para restaurantes e outras atrações. Bom, então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e se inscrevam no canal para receber os novos vídeos. E para nos ajudar, compartilhe nas redes sociais. Beijos, até a próxima! Na escolha do hotel, é importante lembrar que você vai praticamente só dormir no hospital. Não tem como você ir para Orlando e não comprar nada. Não, legal. Um preço bom, bem razoável. Muito suave. Bom, aqui eu falo dos restaurantes, né? Mas por que você pôs restaurantes aqui? Posso falar de compras?